E atenção, galerinha, olha só, estou eu aqui chegando para falar um pouquinho mais de uns assuntos bem interessantes pra galera. Bom, assunto nerd, assunto gamer e também principalmente assunto divertido sobre cinema. Então, senta o dedo no like, vamos lá compartilhar com a galera. E se você não tiver inscrito, se inscreve, porque agora nós vamos começar a falar sobre Street Fighter. Bom, recentemente tivemos aí o lançamento do Ultra Street Fighter 2, né, que seria uma nova versão do Street Fighter 2 que teve trocentas versões no Mega Drive e Super Nintendo. Mas aí entra aquela coisa, ao invés de eu falar sobre o jogo do Nintendo Switch, que ele é exclusivo até o momento, vamos falar então de algo um pouquinho mais diferente. Vamos falar de cinema, televisão e internet. Bom, provavelmente vocês devem ter ouvido falar de um filme que fez muito sucesso e ao mesmo tempo foi um fracasso na crítica. E depois um filme que passou despercebido e depois uma websérie que deu muito certo. Bom, vamos explicar melhor a ordem dos fatores. Primeiro veio Street Fighter, a última batalha. Vocês podem ver pela capa do filme, eles tentaram só ser um pouquinho fiéis em algumas coisas e em outras não. Qual foi a grande questão? Eles estavam se baseando na ideia de que ninguém tinha feito nenhum jogo de videogame ainda, né, passado para filme, numa escala muito grande. Você tem o que? Cloak and Dagger, da década de 80, se não me engano foi 84, 86, que era o garotinho do ET junto com o Dabney Coleman, né, que é o amigo imaginário que fazia com que ele desvendasse uma trama internacional baseado num jogo de Atari, né? Então aí o que acontece? Cloak and Dagger teve o Alpha para Master System, então aquela coisa. Sempre tem aquela coisa de versão de jogo para o cinema, versão do cinema para o jogo, versão da TV para o jogo e por aí vai. E Street Fighter, que tinha já começado com o PC Engine, teve versão para outros aparelhos e tudo mais, começou pelo fliperama, aquela coisa toda, fez bastante sucesso. E o que acontece? Ele fez mais sucesso pela sua segunda versão do que pela primeira. É assustador, mas acontece. Aí o que o negócio em 94 acabou estourando ali por causa do Mega Drive do Super Nintendo? Então o que eles fizeram? Lançaram o filme com o Van Damme fazendo o Coronel William Guile, ou Guile, cada um fala de um jeito. Bom, qual que é o grande problema? Como sempre, o filme tem como foco o braço direito do Van Damme, e não o jogo Street Fighter. Bom, eu ainda possuo aí a VHS do filme, a VHS dos videoclipes e do making of da Ação Games e o DVD do filme, que ele vem até com a capa do VHS aqui do lado de dentro, né, como sendo a contracapa, que eu achava bem bonita a capa, apesar de tudo. E a capa esquisita que eles fizeram para o DVD, que é chamada de edição de luxo. Bom, esse filme foi o filme póstumo do Raul Julia, que ele fez justamente o Bison, ou na versão japonesa, Vega. E aquela confusão toda do Vega, Bison e Balrog, né? Mas isso aí é para um outro vídeo. Qual que é a grande questão deste filme? Eles resolveram pegar atores e cantores, cantoras, etc., atrizes, blá blá blá, modelo de cada país para poder representar algum personagem. O Honda, né, Edmund Honda, eles resolveram colocar um lutador de sumô havaiano e não japonês para fazer um cara japonês. Tá, foi o japonês mais escuro que eu já vi. Ele lembra muito mais um Okinawa, inclusive, do que um japonês como é retratado nos jogos, né? O caso da Chun-Li, a atriz Min-Na Wen, ela estava já em ascensão na época, ela deu muito certo com o Chun-Li, a roupa não foi tão legal assim, exceto na cena final. Então dá pra gente pensar, né, tipo, milhões de opções. A Kami, por exemplo, resolveram colocar a Kylie Minogue também, que ela combinou perfeitamente com a personagem, né, apesar da sua altura ser baixa, assim como o Van Damme. Se não me engano, o Van Damme tinha o quê? 1,60m, 1,58m. É uma altura próxima da minha, é curioso ele ser baixinho. O que acontece? Eles resolveram colocar, por exemplo, se não me engano era John Cicada, Neil Cicada, sei lá qual era o nome dele, para fazer o Vega, colocando a máscara, aquela coisa toda. Um cantor romântico fazendo um lutador que é hispânico. Ok. Então o que acontece?
alguma coisa Briniarsky, que é o russo que fez o Zangief, ele combinou perfeitamente com o Zangief. Acho que não vai ter um outro ator que fique igual o personagem desenhado. E ele, curiosamente, era aquele cara fortão e podre da Vingança dos Nerds e de vários outros filmes da década de 80. Então foi uma grande escolha, sim. Só que tem um grande problema. Os roteiristas não conheciam o jogo, não tinham jogado ainda, não sabiam nada da história. Então o que acontece? O pessoal da produtora chegou e falou: ó, tá aqui na mão. Todas as coisas que os fãs, né, ficaram criando e brincando e etc. Brinquem à vontade com isso. Então, o que acontece? O Blanka, ele virou um projeto científico do Bison feito pelo Dhalsim. Dhalsim com cabelo ainda, inclusive, que seria um cientista indiano, né, aquela coisa toda. Tiveram que implantar um monte de coisa de guerras e coisas não sei o que mais lá. Tudo num negócio de realidade virtual na cara do né, que nesse caso eles colocaram como sendo o amigo do Guile, né? Que na verdade não é na história dos quadrinhos do mangá, por exemplo, nem no jogo, mas eles colocaram para ser ele o Blanka, né, que é o Charlie. Então, ok, virou aquela coisa, o brasileiro Carlos, que era conhecido como Charlie, melhor amigo do Guile, que virou o Blanka. Mas na verdade, né, o Charlie e o Blanka são pessoas diferentes na história dos jogos. Então pegaram rumores e outras coisinhas mais e teorias e blá 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 e transformaram num roteiro que virou uma miscelânea. Como filme, ele é um filme muito legal, ele tá cheio de ação, cheio de piadinhas que fazem você se morder de raiva de alguns personagens. Mas assim, o Ryu e o Ken são só dois ladrõezinhos, né? O Ken é o salafrário e o Ryu é o cara que é o ladrãozinho com honra, que só virou ladrão praticamente por causa do seu amigo. É uma coisa muito bizonha. Então eles fizeram realmente uma miscelânea enorme. Como diz aqui a contracapa, né? Achada a luz, sudoeste da Ásia, em 1995. Assim que a Guerra Civil entra no 7º mês, o general líder militar Bison, que é o Raul Julia, da família Adams e outros milhões de filmes, leva a crise à beira de um conflito mundial, fazendo 63 reféns, trabalhadores de socorro das Nações Aliadas, que seria o equivalente às Nações Unidas, né, ameaçando executá-los se não lhe disponibilizarem a quantia de 20 bilhões de dólares. Para aquela época, né, esse era um valor altíssimo, hoje em dia é um valor baixo comparando com por exemplo, década de 60, no qual os vilões pediam 1 milhão de dólares. Isso aí ninguém conseguia, achava um absurdo, e hoje em dia todo mundo fica rindo. É uma piada que inclusive aparece, se não me engano, no primeiro filme do Austin Powers, né? O que acontece aqui? O coronel William Guile, tanto faz, Jean-Claude Van Damme de Time Cop, Soldado Universal e etc, 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 etc. Vários filmes dele mostrando o braço dele todo malhado. Ok. Ele é designado para a missão de resgate dos reféns, mas primeiro ele tem que encontrar eles. Dessa maneira, né, ele, junto com a oficial da inteligência britânica, que é a Kemi, né, eles recrutam 2 improváveis heróis num plano audacioso, que nesse caso está falando já do Ryu e do Ken, para ir ao encalço da fortaleza futurística do sádico general. Ok, mas seus planos finais são quase arruinados quando uma correspondente de notícias da GNT, ok, Chun-Li Zhang, intervém, e ela quer muito mais que somente uma história. Bom, o legal desse DVD é que pelo menos ele vem com cenas excluídas, making off, seleção de cenas, trailers e comentários do diretor. As cenas excluídas são bem interessantes, mas eu preciso comentar aqui algumas ceninhas rápidas que eu lembro do filme mesmo. Por exemplo, né, já jogando um mega spoiler, né, tipo, apesar de que o filme é de 94, não tem como chamar isso de spoiler. Então, não achem que spoiler é antigo, todo mundo viu, todo mundo já sabe. Então, por exemplo, quando o Capitão Sawada, né, que é o cantor Kenji Sawada lá do Japão, inclusive, que apenas no jogo Street Fighter The Movie, que foi para Play 1 e Saturno, né, que teve esse personagem no jogo de luta, estilo Mortal Kombat, só que muito mal fotografado, né? Basicamente, ele chega pra amiga dele lá que tá mexendo no computador tentando hackear todas as câmeras de segurança, só que dá interferência com os sons do Godzilla,
E tá lá quem tá brigando em cima da maquete de Bisenópolis? Honda, junto com o Zangief. Agora você imagina, dois gigantes, um empurrando o outro, em cima de uma maquete com sons do Godzilla. E todo mundo com aquela cara de, oi? Essa cena pra mim é impagável, é a melhor cena do filme. Tudo bem, tem bastante daquelas piadinhas clássicas anos 80 e 90, tem bastante coisa de personagem que se acha canastrão e só se fode, aquela coisa toda. Mas qual que é a grande questão aí desses filmes? Nesse primeiro filme aqui, que é o Street Fighter, A Última Batalha, ok, ele tem uma trilha sonora bonita, envolvente, o roteiro é uma miscelânea, mas pelo menos os atores fizeram decentemente o que foi jogado na mão deles. Apesar de ser uma bomba, eles conseguiram fazer com que ela não explodisse pro lado errado. E assim nasceu Street Fighter: A Última Batalha. O filme, ele teve lá a sua versão em jogo, mas ele não teve continuidade. Alguns personagens exclusivos do filme valiam a pena continuar para os jogos, tal, nem que seja de outro tipo de origem. Aí o que acontece? Mas mais de 10 anos de repente fazem um filme específico da Chun-Li. Eita bomba! Colocaram a Lana Lang da série Smallville, né, que é a Kristen Krug, que estava em ascensão. Resolveram colocar ela, né, uma nova origem para Chun-Li, aquela coisa toda. Colocaram um monte de personagens de um jeito tudo nada a ver. O filme não fez sucesso nenhum, aqui no Brasil foi lançado direto em DVD. Mesmo assim, quem assistiu odiou. Eu não tenho muito o que dizer, apesar de eu ter o filme aqui em DVD. E aí o que acontece? Chega em 2013, 2014, o pessoal fala, não, nós queremos uma série de TV feita para a internet, né? Aí os fãs vão lá e se juntam, conseguem uma grana para poder fazer os episódios. O que eles conseguem? Um ator de Tokusatsu. Sim, pensa na situação, né? Você tá lá, o Akira Koyama, ele fez o Mestre Gouken nessa série nova sobre Street Fighter, ele ensinando as crianças e adolescentes se tornando adultos, que são o Ken e o Ryu, né? E o Mestre Gouken é o Akira Koyama, que ele, se não me engano, ele foi um personagem, ele era um dos vilões com a veste vermelha e tudo mais, no B-Fighter Kabuto, que aqui pro Brasil veio a versão americanizada como Beetleborgs. Oh, coisa horrível aquilo. Mas na versão japonesa o Akira estava lá. E ele é esse aqui na capa, né? Então assim, nós temos aqui alguma coisa interessante. Aí o que acontece? A série já diz aqui um sloganzinho básico. Se um homem alterar seu caminho, ele pode mudar seu destino. Ou simplesmente atrasará o inevitável. Bom, o que seria o inevitável? Um deles virar assassino? Ou os dois terem que lutar contra assassinos? Você não sabe até ver a série, até conhecer a história, né? Você tem lá a história do Ryu, o Evil Ryu, o Ken, Violent Ken. E curiosamente, esses dois personagens, o Violent Ken e o Evil Ryu, eles eram pra Mugen, que era aquela versão feita por fãs, né? Jogo de luta que misturava todo tipo de personagem existente ou não nos jogos. Então você tinha uma chance, sei lá, tudo que você vê num Marvel vs Capcom, você podia colocar misturado com outros personagens, com o Coronel Telhada lutando contra o Mega Man, o Pica-Pau lutando contra o Chaves, sei lá, milhões de opções. Aí você tinha os fãs fazendo modificação de jogo e criando seus próprios cenários, criando seus próprios personagens, colocando seus personagens favoritos lutando contra outros que é improvável que você veja no jogo de verdade. E aí o que acontece? O Violent Ken, ele teve no desenho que passava na década final de 90, começo de 2000 no SBT, que é o Street Fighter Victory, né? Street Fighter 2 Victory, né, que eles deram o nome. E que assim, que mostrava a adolescência do Ryu, Ken e da Chun-Li, né? Lógico. E assim, lá você já sentia algumas coisas, por exemplo, quando foram naquela gaiola de lutas ilegais, aí sequestraram o Ken, colocaram o chipzinho na testa dele, aquela porra toda. Aí você já tem de onde vieram o Evil Ryu e o Violent Ken na ideia dos fãs, né? O que é uma coisa bem legal. Aí o que aconteceu? Eles resolveram fazer a série aqui, só que eram fãs fazendo a série e contrataram um ator profissional, né, do Japão, e tiveram até o Akuma na história, que se não me engano ele era na história que ele foi já mostrar logo de cara assim no final de temporada quem ele era e como ele se transformou no Akuma, né? Aí o que acontece aqui, ó, Street Fighter punha um assassino, né, Assassin's Fist,
né? Ele nos mostra a vida dos então jovens personagens icônicos Ryu e Ken, como eles vivem numa vida de guerreiro tradicional em uma isolada montanha no deserto do Japão. Tá, deserto, mas tem água, tem lagos e rios grandes ali perto. Não sei porque colocaram um deserto na tradução aqui da sinopse. Treinando sob a batuta do mestre Goken, os meninos são os últimos praticantes do antigo estilo de luta conhecido como Ansatsu-ken, ou Punho Assassino. Como Ryu e Ken aprenderam sobre o misterioso passado de seu mestre Goken? Como os dois melhores amigos se tornam rivais? Como a formação dos dois atinge um clímax? Essas e outras perguntas aqui serão respondidas. Aí vem aquela coisa. Aqui nós temos o quê? A primeira temporada, basicamente. Como se fosse um filme, né? Porque são vários curta-metragens. Então ele dá o quê? Será que aqui tem o tempo? Não, ele não fala o tempo. Ó, mais um erro aqui dos DVDs. Não, aproximadamente 101 minutos. Ou seja, a primeira temporada virou um filme, uma espécie de um longa-metragem direto para DVD, sendo que na internet são vários curtas. Aí o que acontece? Nisso a gente já vê uma coisa que é muito mais próxima do que os fãs gostariam de ver mesmo. Então por isso foi um trabalho misturando fãs e profissionais, num trabalho só, com apoio Machinima e, de certa forma, eles conseguiram uma parceria muito louca, porque eles conseguiram autorização da Capcom para poder lançar. Isso pra mim já foi tudo. Aí o que acontece? Então você vê ali, tipo, por exemplo, cadê aqui? Tem o símbolo da Capcom na versão antiga do filme, mas você não vê o símbolo da Capcom na versão nova. É uma coisa meio esquisita. A nova foi autorizada, mas não tem o logo, mas a antiga, que foi feita pela própria Capcom junto com o pessoal, se não me engano, da Sony, deu nisso. Bom, de todo jeito, cinema. Talvez ele case bem com alguns jogos, talvez não case bem com outros. Mesma coisa de televisão, desenho animado, etc. Por exemplo, houve uma tentativa, um piloto do desenho do Bubsy, né, lá para 93, 94, não lembro direito agora, quando lançaram o primeiro Bubsy para Mega Drive. E ficou só no piloto, o pessoal não gostou tanto assim. Eu achava interessante se tivesse continuado, o estilo de desenho para a época era muito legal. Bom, mas voltando ao Street Fighter, apesar de todas as miscelâneas, todo aquele negócio de universos paralelos, de uma animação para outra, de um filme para o outro e depois para a série, ainda assim vale a pena conhecer. Porque se você não assiste, você não sabe se é bom de verdade. Às vezes você só vai falar porque alguém falou que era ruim, então você acha ruim, nem vê. Não, o melhor que você faz é você assistir para você poder ter certeza se você achou legal ou não. Às vezes pode ser um universo diferente. Pode ser uma coisa paralela que você gostaria de ver num jogo, nunca se sabe. Então, tá aqui a recomendação que eu tenho essa semana, inclusive, sobre filmes baseados em jogos. Nesse caso são o Street Fighter, A Última Batalha, depois o Street Fighter A Lenda de Chun-Li, só para ter certeza do que vocês estão tendo que digerir, e depois ver a série, que foi lançada originalmente gratuita, se não me engano foi na... deve ter sido no YouTube mesmo, direto, que é o Street Fighter Punho de Assassino. E eu espero loucamente pelas próximas adaptações, afinal, Mortal Kombat também teve. E quem sabe num dos próximos vídeos eu falo justamente do Mortal Kombat, hein? Bom, se você conseguiu ver até aqui, eu agradeço de coração, né? E eu já aviso que essa semana aí vai rolar mais um sorteio bem legal aí, lá na página jangames.com.br, então não perca, né? Só pra lembrar, esta placa decorativa aqui é do jogo Robopon, né? Robot Ponkotsu, que seria sobre robôs. Pensa em Pokémon antes de Pokémon, só que robôs que você pode capturar com ímãs ao invés de Pokébolas, e que você pode construir também, porque você ganhou uma fábrica do seu avô e você tem que fazer ela crescer e virar um grande conglomerado de construção de robôs. Sim, Pokémon foi baseado em um jogo de robôs, tanto que era Pokémon Sun e Pokémon Moon. Não, pera, Robopon Sun, Robopon Moon, no comecinho da década de 90, olha só. Curioso, né? Então, fazer o que? A Poké-agenda de robôs deles foi anterior a Pokémon. Então assim como Harry Potter, Pokémon também teve suas inspirações em coisas não tão conhecidas, mas que eram muito boas. Eu tenho cartucho e eu posso um dia fazer um vídeo sobre Robopon. Essa placa inclusive veio pela Edecor Placas Decorativas, recomendo a todo mundo. Então tá aí embaixo o link, inclusive se vocês quiserem comprar aí
né, uma placa decorativa de lá, eles fazem personalizadas, você pode escolher ou os modelos que eles já têm, ou mandar alguma imagem para eles em boa resolução que eles podem verificar se eles fazem uma placa para vocês. Eles ficam em Pouso Alegre, Minas Gerais, e eles enviam para todo o Brasil. Bom, eu fico por aqui, compartilha com todo mundo, se você gostou compartilha com seus amigos, sua namorada, seu namorado, canguru, cachorro, alienígena, pai, mãe, tio, tia, eu também sou da família, também quero viajar e é isso aí, né? Curte aí o vídeo se você ainda não curtiu. E não se esquece também de se inscrever se não for inscrito, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a melhorar também. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Falou!